Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar hoje mais uma? Obrigada, meu amigo Ronaldo Riceto. Ótimo programa. Tá virando um programa quase, né? Boa noite, Elizabeth. Essa constância de fazer, como eu me propus com vocês todos os domingos, acaba fazendo com que a gente possa utilizar essa ideia de ter um programa, um horáriozinho fixo que a gente possa estar junto durante a semana, discutindo algumas questões, né? Como eu propus para vocês na semana passada e venho propondo, é importante que vocês enviem sugestões de temas que vocês gostariam que fossem aprofundados, para que, como a gente tem essa ideia de todo domingo trazer novos temas, é mais do que certo que a gente traga os temas que são de interesse de vocês, né? Dessa última vez, depois da semana passada, eu tive muitos questionamentos a respeito dessa questão dos padrões familiares, né? Dos padrões que se repetem, dos ciclos que se repetem, do que passa de geração para geração e como quebrar esse ciclo, digamos assim. E como esse é exatamente o conteúdo do meu estudo em terapia familiar sistêmica, eu achei que seria uma boa a gente conversar sobre isso hoje, tá? Então, assim, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, porque a maior parte das pessoas que vêm aqui me conhecem já, me acompanham, mas sempre tem pessoas novas, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Romina Miranda, sou jornalista, sou especialista em terapia familiar sistêmica, pesquisadora na área de codependência e atualmente estou como coordenadora dos grupos de cônjuges em amor exigente. Então, na verdade, a minha especialidade hoje, em termos de estudos e pesquisas, é voltada para a codependência, dependência afetiva, não somente nas relações como um todo, mas especificamente com um olhar mais aprofundado atualmente para as relações conjugais, para os relacionamentos afetivos também, né? Mesmo porque a gente precisa entender que, como existem padrões diferentes no sistema familiar, a gente precisa ter um olhar diferente para o sistema familiar parental, que são os pais, para o conjugal, que são os cônjuges ou parceiros, e para o filial, que são os filhos. Então, olhar para esses sistemas de uma forma especial e específica é muito importante para que a gente possa trabalhar todas essas questões relativas à codependência, à dependência afetiva, ao impacto do uso de substâncias e não somente a isso, mas para todas as vertentes que envolvem as questões das relações familiares, certo? Bom, então vamos lá. Vamos começar nosso tema de hoje. Boa noite a todos que estão me dando aqui boa noite. Não, foi mal nada. Quem sabe, né, um programa. Programa no sentido, né, de que as pessoas venham assistindo, se sintam conectados. É isso mesmo. Boa noite, pessoal. Vamos aqui preparando. Vocês já estão pedindo dicas, enfim, perguntas, né? A gente começa assim, eu vou iniciar com uma apresentação de ideias que eu imaginei para a gente tratar esse tema, que é a codependência, os padrões relacionais, os padrões familiares e como podemos trabalhá-los. E depois vocês podem mandar as perguntas e eu vou estar respondendo. A questão é que, se porventura, durante a nossa transmissão, cair a internet, como já aconteceu outras vezes, inclusive na semana passada, e eu ainda não tiver respondido as perguntas de todos, ou ainda houver conteúdo, eu peço a vocês que retornem e que refaçam as perguntas, porque na verdade a gente perde, né, o conteúdo, a gente não consegue ver novamente na nova transmissão o que estava escrito na transmissão anterior. Então vamos lá. O que eu pensei de nós falarmos hoje, então, em relação aos padrões familiares, né? Então, o que são os padrões familiares? Imaginando essa ideia, como eu já passei para vocês, de sistema familiar, nós temos o nosso sistema familiar de origem, que é de onde nós viemos, não é? Nossos pais, nossos avós, enfim, o original são os nossos pais e tem os anteriores, que são os nossos avós, bisavós, etc. Então, temos nosso sistema de origem.
Quando nós constituímos uma nova família, seja por meio de um casamento, de uma união estável, de um namoro, ou até mesmo da própria saída de casa individual, no sentido de formar uma nova família, mesmo que não necessariamente com um parceiro, nós constituímos um outro sistema, que é o sistema constituído, ou o sistema novo e atual. E sem dúvida nenhuma, isso é teoria, né, da teoria sistêmica, nós trazemos esses padrões da nossa família de origem. E esses padrões, eles constituem aquilo que nós queremos e não queremos trazer, porque não somos nós que escolhemos, certo? Então, normalmente, tem questões que a gente fala, isso eu não quero repetir, que minha mãe fez e eu não quero fazer igual, e quando a gente se vê, a gente está fazendo igual. Ou, nossa, eu jamais vou tratar minha esposa como eu vi meu pai tratar minha mãe, e quando a gente vê, a gente está fazendo igual. Isso acontece porque existe um padrão intergeracional, que é entre gerações, né, entre família de origem e família constituída, e os padrões transgeracionais, que aí cresce um pouco a origem disso, que é quando a gente traz inclusive padrões da nossa família, incluindo avós, bisavós, que não são por nossa questão comportamental, por nós olharmos e repetirmos, ou seja, repetirmos os comportamentos, porque muitas vezes nós nem vimos essas pessoas, como elas se comportavam, mas se dá por meio da transmissão transgeracional, é como se fosse um inconsciente familiar. Né? Então, assim como existe um inconsciente coletivo, existe um inconsciente familiar e muitas coisas se repetem, muitas vezes sem a gente nem ter conhecimento do que aconteceu. Então, normalmente, nos trabalhos que eu faço, com as pessoas que eu atendo, nos grupos que eu venho desenvolvendo com os leitores do meu livro Até que a Droga Nos Separe, enfim, na minha atuação com famílias, eu sempre inicio o trabalho em busca do conhecimento desses padrões, né? Então, nós temos ferramentas sistêmicas, ferramentas que são utilizadas para que nós possamos acessar esse inconsciente familiar, tanto da família de origem como das famílias anteriores. E esse momento de construção, né, que nós fazemos através de determinada ferramenta, é um momento muito rico para quem está vivenciando, e para nós terapeutas de família, sem dúvida também, porque adentramos o sistema familiar de outras pessoas, mas é rico no sentido de que acontecem muitas descobertas que por muitas vezes as pessoas não tinham ainda consciência, não conheciam esses padrões, e que eles ficam revelados por meio dessas ações, dessa ação específica de uma maneira de enxergar esses padrões, né? E além disso, além da gente poder observar os nossos padrões, a gente passa a ter também um contato maior com essas memórias, com essas lembranças, e muitas vezes acionamos pessoas da nossa família para que nós possamos estar trazendo memórias que nós não conhecíamos. E quando isso passa a ser de nosso conhecimento, digamos que nós já começamos a ter os primeiros passos em relação a essa libertação que a gente busca, a essa questão da quebrar o ciclo, né? Então, quebrar as amarras que nos ligam às questões familiares que nós não gostaríamos de repetir. Eu já falei para vocês muitas vezes também, acho que até semana passada, do conceito da lealdade familiar, né? Que nós inconscientemente reproduzimos padrões familiares muitas vezes por imaginarmos que na repetição, isso é um padrão inconsciente, nós estamos sendo leais à nossa família de origem. E que se nós fizermos diferente, nós não estaremos sendo leais, portanto, não amaremos, né? Então, se eu tinha um padrão de violência na minha casa e de repente eu me vejo hoje repetindo padrões de violência com os meus filhos, apesar de não querer, e eu não entendo por que isso está acontecendo, eu busco várias explicações ou razões. E quando eu entendo que a violência intrafamiliar é um fator transgeracional, transmitido transgeracionalmente, eu entendo que isso é uma repetição, que muitas vezes eu não gostaria mas por lealdade à minha família de origem, eu venho repetindo esse processo para dar continuidade ao mecanismo do meu sistema familiar.
aquele sistema familiar que eu já conheço, aquele com o qual eu já sei lidar, aquele que todas as coisas que aconteciam nele foram formando, né, a minha identidade familiar. Então, existem muitos padrões, né? E aí a gente pode falar em padrões de comunicação, que envolve ter ou não ter assertividade, conseguir ou não conseguir transmitir a comunicação da forma correta, né? Então, falar não ou não, falar sim demais, ou, enfim, todas essas questões relacionadas à assertividade, à expressividade, à afetividade, né? Então, muitas vezes nós queremos ser mais afetivos com os nossos filhos, por exemplo, mas não recebemos tal afetividade da nossa família de origem. Então, de certa forma, é como se nós tivéssemos que buscar uma afetividade que nós não sabemos ainda exercer, e isso é algo que precisa ser desenvolvido, né? E aí a gente acaba trazendo esse padrão de comunicação, de afetividade, os padrões relacionais, né? Então, como eu me relacionava com meu pai, de repente a mesma forma que eu me relaciono com o filho mais velho, como eu me relacionava com a minha mãe, de repente a forma que eu me relaciono com a filha mais velha, como os meus pais se relacionavam entre si, é a forma que eu me relaciono com o meu cônjuge. Então, todos esses padrões, eles vêm ultrapassando gerações, quer nós queiramos ou não, né? Então, muitas vezes a gente ouve assim, eu saí da minha casa, abandonei minha família no sentido de não quero mais repetir, não quero essa família me adoece, ou eu não quero manter esse mesmo ciclo, eu saí de casa, né? Mas existe uma frase de um dos nossos teóricos na terapia sistêmica que diz que a família vai te perseguir até onde você for enquanto você não tiver resolvido suas questões familiares. Né? Então, não perseguir no sentido de perseguição ruim ou de perseguição perversa, mas de que a família vai buscar você no sentido de te ajudar a resolver os seus padrões para que você possa ter novos padrões familiares, né? E comentei esses dias com as meninas do grupo que eu coordeno, acho que ontem, né? Que um aluno também me colocou uma frase que faz todo sentido, né? Que ele falou assim, professora, percebi, através das atividades que nós fizemos na aula de terapia sistêmica, que existem os guardiões da família, que são aqueles que não querem que as coisas mudem por motivos diversos, muitas vezes não tem coragem de quebrar esses ciclos que nós estamos falando de mudança, e existem os desbravadores de novos momentos, né? Os guardiões, aqueles que querem fazer a manutenção do sistema familiar, mesmo que esse sistema familiar seja doentio, ou seja, não saudável ou disfuncional, e existem aqueles que são os desbravadores de novas fases, que querem trazer mudanças, né? Esse pode ser um processo consciente, como vocês, por exemplo, que vêm, que ouvem as lives, assistem as lives, que leem os livros, que fazem parte dos grupos, vocês são desbravadores ou estão em busca de desbravar a história da família de vocês, os padrões familiares, com o objetivo de criar novos padrões. Porque esses padrões que vão ser criados, eles não vão ser criados somente para a sua família atual, para o que você vive hoje, mas eles vão ser criados para suas novas gerações. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos vão ser também afetados por esse novo padrão familiar que você vai construir a partir do momento em que você se liberta dos padrões não funcionais que você gostaria de se libertar, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala em quebra de padrões, em quebra de ciclos, em desbravar novos caminhos familiares, a gente está falando em promover uma mudança atual, mas também em promover uma mudança nas gerações futuras. E esse eu acho que é o grande brilho do nosso trabalho, né? Que a gente pode imaginar que, sendo um desbravador de novas eras, dos ciclos de família, nós somos aqueles que serão responsáveis pelas mudanças atuais e pelas mudanças futuras. Isso é muito importante, né? E muitas vezes, quando esse processo é inconsciente, às vezes a gente encontra isso, por exemplo, nos próprios dependentes químicos, né?
que a gente fala assim, poxa, eu não entendo por que o meu filho hoje está passando por esse problema, por que ele tem essa questão da dependência, e nós na família sempre fomos uma família funcional, etc. Quando nós nos aprofundamos, nós percebemos que existem sim disfuncionalidades, né, que deram espaço para isso, que podem não estar somente no sistema de origem, mas também ter relação com sistemas anteriores. E esse dependente químico, muitas vezes, ele é o desbravador de uma nova geração. Não diretamente, mas indiretamente, porque ele vai ser o sintoma ou o grito de libertação de que algo não vai bem nesse sistema familiar. Precisamos olhar para essa família de alguma maneira. Até essa mensagem ser absorvida pelas pessoas que convivem, pelos seus familiares, isso leva tempo, né? Principalmente porque as famílias são muito resistentes ao tratamento, são muito resistentes ao tratamento de si, né? Ou seja, de olhar para suas próprias dificuldades. É muito mais usual as famílias dizerem que o problema da adicção ou da dependência química está no outro e que quando o outro parar de usar, tudo vai ser resolvido. E isso não é verdade, né? Quando o outro parar de usar, nós vamos ter uma parcela dos nossos problemas amenizados, mas se os padrões familiares não forem revistos e modificados, nós teremos o sintoma transitando de outras formas no sistema familiar. Pode haver recaídas do usuário ou pode haver mudança de sintomas para outros membros da família, não necessariamente a dependência química, mas outras doenças que fazem com que aquele sistema familiar continue alimentando um padrão disfuncional. Então, por que é interessante a gente entender esse mecanismo? Porque esse é um mecanismo da família, né? Não é que nós podemos, como que nós podemos interferir, né? A família ela tem uma espécie de um sistema de autodefesa. Então, quando vem intervenções externas no sentido de trazer saúde familiar e aquela família não está preparada para isso ou é resistente à mudança, a família já se retira dessas possibilidades de várias formas, boicotando tratamentos, boicotando processos de autoconhecimento, dizendo que não precisa de ajuda, ou negando muitas vezes, dizendo que sua família é totalmente funcional, que aquilo nunca aconteceu, ou enfim, que a família é perfeita e que aquilo aconteceu por um acaso. Então, existe esse mecanismo de defesa na família e é muito natural, isso é importante que vocês entendam, de forma que não se culpem por muitas vezes não estarem prontos para fazer as modificações necessárias. Todos nós temos os nossos momentos de prontidão, né? De quando realmente a ficha cai e a gente percebe que a gente precisa fazer alguma coisa. E existem outras famílias que já passaram por alguns processos e que já percebem que existem padrões familiares em ação, transitando no sistema, independente da sua vontade, e que, portanto, é hora de revisitar esse passado, reconhecer esses padrões. Quais são os padrões da família de origem? Quais são as formas de se relacionar? Quais são as suas formas de se comunicar? Se havia violência, se havia doença crônica, se houve situações específicas que se repetiram durante essas gerações. Então, olhar o sistema familiar, os padrões familiares, não tem como a gente dizer que a codependência é algo que passou a existir a partir do momento em que eu me relacionei com o usuário ou que eu tive um filho usuário. Isso não tem como a gente imaginar que seja dessa forma. E cada vez que as pessoas vêm entrando em contato com essas questões, e se descobrindo mais no que se refere à codependência, mais as pessoas se conscientizam de que sua codependência já vem da sua família de origem, já vem dos seus padrões transgeracionais, e aí elas, por um primeiro momento, sentem um certo alívio por saber que, nossa, isso não é meu, isso veio de lá, e só que em outro momento, às vezes esse alívio se torna um dificultador no sentido de, puxa, mas como que eu vou fazer agora para me libertar disso, né? Sendo que isso é familiar e eu estou fazendo parte desse sistema.
Para pontuar a questão do que nós estamos falando de padrões, e agora vamos falar um pouquinho de codependência, né? O que é a codependência? Então, a codependência, ela é um transtorno que afeta familiares de usuários de substâncias, mas também afeta pessoas que não necessariamente conviveram com usuários ou convivem, mas que viveram situações hostis na sua infância, viveram situações de abuso psicológico, abuso verbal, abuso físico, violência, abandono, negligência, uma série de outras questões que também fazem com que essas pessoas desenvolvam algumas características que nós chamamos da parte dos sintomas aí do transtorno da codependência, que não é uma doença, mas que pode levar a muitas doenças, visto que a codependência traz tristeza, traz angústia, traz ansiedade, traz uma série de sentimentos negativos que podem desenvolver então outras doenças, né? Então isso é a codependência. Por que eu insisto em repetir? Muitos de vocês que estão aqui comigo já estão cansados de saber o que é codependência. Mas sempre que eu termino as lives, muitas pessoas me chamam depois no WhatsApp para finalizar algumas perguntas, ou enfim, para falar algo, e muitas pessoas vêm dizendo: eu não sabia que eu era codependente, eu não sabia o que era codependência. Então é sempre importante a gente lembrar que a nossa missão sendo levar a mensagem, que sempre a gente precisa estar repetindo essa informação para que mais e mais pessoas possam entender aquilo que muitas vezes a gente já está consciente, mas que existem outras pessoas que precisam ser atingidas e desenvolver o conhecimento dessa informação. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que é codependência de uma maneira bem simples, bem didática e simples, eu tenho um e-book que vocês podem baixar gratuitamente pela internet. O site é oqueecodependência.com.br, que é o mesmo nome do livro, né? oqueecodependência.com.br. Vocês baixam esse livro e ali tem um material curto, didático, onde vocês podem entender melhor o que é a codependência, né? Então, para quem não conhece ainda, eu acho que é uma forma de iniciar os conhecimentos aqui através das literaturas que eu desenvolvo. Muito bem. E aí, o que tem a ver, então, codependência com padrão familiar? Tudo, né? Porque padrão familiar se trata de relações. Como se dão as relações de comunicação, de afetividade, como se dão os relacionamentos entre os membros. E codependência é um transtorno relacional. É a forma que eu me relaciono com o meu usuário, que eu me relaciono com os outros membros da família ou com as pessoas de uma forma geral, devido a essas questões que eu vivenciei, que esse impacto que eu tive, seja pelo uso de substâncias ou não. Então, quando a gente percebe que a gente tem um padrão, uma teoria que trabalha com relações, que é a teoria sistêmica, e olha para os padrões familiares, para a família de origem, para toda a transgeracionalidade, para toda a ancestralidade. E que, por outro lado, eu tenho um transtorno cuja principal característica está na forma de se relacionar, que é um padrão relacional, ficar claro o porquê que a codependência e o padrão de relacionamento ou qualquer padrão familiar tem tudo a ver, né? Então, a nossa codependência, ela inicia na nossa infância ou na nossa adolescência, em algum momento em que há algo que começa a me afastar de mim e me faz, como nós falamos muitas vezes, criar máscaras para poder sobreviver dentro de um sistema familiar hostil. A gente carrega essas máscaras durante as nossas infância, adolescência, fase adulta, e vamos viver com essas máscaras nos nossos relacionamentos, né? E aí vem, ok, tenho consciência de que o padrão de comunicação na minha família sempre foi disfuncional e agora eu entendo que eu estou reproduzindo isso com meu filho. Ah, entendo que eu via meus pais brigarem muito e que eu e meu marido brigamos também.
Entendo que eu via meus pais terem relações de traição e hoje eu sinto muito ciúmes nos meus relacionamentos e sou muito controladora porque talvez eu ache que com o controle eu posso evitar a traição. Enfim, diversas situações que nós vimos que aconteceram na família de origem e que com receio até de que possam se repetir, a gente desenvolve esse padrão do controle que faz parte da codependência, né? Então, o controle, os ciúmes, a negação, né? Não quero ver, mesmo porque isso não é problema meu, a culpa, porque acho que é algo que eu criei, sendo que na verdade é algo que vem, né, muitas vezes de outras gerações. Então, todos esses sintomas relacionados aos padrões, quando nós percebemos então que é um padrão familiar, é aquilo que eu falei. Por um lado existe o alívio e por outro lado existe também para algumas pessoas uma espécie de, para uns, poxa, que libertador. Então eu percebo que essa é uma questão familiar, que não é minha, então é como se eu entendesse que eu não tenho culpa. E isso é super importante, né? Nós não temos culpa, nós estamos reproduzindo alguns padrões. Mas a partir do momento em que eu reconheço que isso é um padrão, eu também passo a ter a responsabilidade em querer repetir ou não. E aí que vem a grande pergunta, né, que foi aí colocada na live. Como modificar os padrões de relacionamento, os padrões familiares na codependência. E aí vem o nosso grande processo de mudança, que começa, antes de mais nada, com autoconhecimento, né? Que eu acredito que seja uma das maiores dificuldades para pessoas que ainda não estão em prontidão para isso. Então, quando nós atendemos famílias, quando nós fazemos os grupos, nós podemos perceber famílias que já têm prontidão para olhar para si, para olhar para sua família e que sabe que esse vai ser um processo doloroso, mas que estão dispostas a enfrentar. Então vamos passar junto pelo autoconhecimento no sentido de não julgar os padrões que vieram da minha família, porque o que veio para o meu pai e para minha mãe também veio de outras gerações, dos meus avós. E eu não tenho como julgar os meus pais, como julgar os meus avós, como julgar os meus bisavós, né? É muito julgamento para muita ancestralidade. Eu só tenho que observar, acolher que aquilo faz parte da minha história, mas saber que eu tenho a opção em me libertar dessa continuidade de padrões e que não significa que se eu não der continuidade, que eu não honro a minha família, que eu não amo a minha família ou que eu não serei mais pertencente àquele sistema familiar. Eu continuarei pertencente, porém eu serei aquele desbravador que talvez farei pelos meus ancestrais aquilo que eles não puderam fazer. E isso é muito mágico, né? Mágico que eu falo no sentido de que se nós pensarmos que houve, por exemplo, na nossa família de origem, que nossos avós, por exemplo, passaram por situações de codependência, de dependência química, e que na época deles eles não tiveram acesso a esse tipo de informação, e que eles não tiveram um grupo de apoio, e que eles não tiveram uma terapia, e que eles não tiveram acesso a nada, e que, portanto, eles não sabiam que eles estavam reproduzindo padrões, e aí aquilo foi acontecendo, e que hoje nós temos o privilégio de entrar em contato com técnicas, com teorias, com pessoas, com conteúdos que fazem com que nós possamos olhar para isso. Nós somos privilegiados em poder escolher mudar esses padrões, né? Então é nesse momento em que nós precisamos valorizar a nossa condição atual e mergulharmos realmente de cabeça num processo de autoconhecimento. Como é esse processo de autoconhecimento? É participar de um grupo de apoio, é ler sobre o tema, né? Seja a gente tem muita literatura internacional sobre codependência, os livros da Melody Beattie que tratam da codependência de uma forma geral, o próprio livro Mulheres que Amam Demais, que trata da codependência na relação afetiva de uma forma mais específica. E eu, particularmente, como vocês sabem, eu não estou com eles aqui porque essa parte de marketing é a minha pior parte. Eu esqueci de pegar aqui meus livros. Mas eu, muitos de vocês devem saber,
é que eu tenho um livro chamado Até que a Droga Nos Separe. Esse livro foi lançado há cerca de 2 anos, né? Até que a Droga Nos Separe, um olhar sobre a codependência. E durante esses 2 anos, eu fui criando diversas formas de me relacionar com os leitores. Nós criamos grupos no Facebook e criamos um grupo de estudos, que a ideia era tirar o máximo de conteúdo desse livro, que tem um tripé como proposta de libertação dos padrões, que é baseado no autoconhecimento, na autoaceitação e nos autocuidados. Então o livro traz isso, né? Processos de autoconhecimento, processos de autoaceitação e processos de autocuidados. Nós precisamos realizar essa tríade para que a gente possa se libertar desses padrões emocionais. E aí, com base nesses contatos com os leitores, eu criei e publiquei há cerca de 2 a 3 meses o Guia de Atividades Práticas do livro, onde nós temos lá diversas ferramentas sistêmicas, entre elas perguntas de reflexão, perguntas abertas que nós chamamos, perguntas reflexivas. Temos atividades sistêmicas, que são a construção da nossa linha do tempo, da nossa árvore da vida, do nosso genograma, que são formas de acessar esses padrões, de conhecer esses padrões. E aí, com isso, nós finalmente conseguimos sistematizar esse trabalho e eu criei, então, um grupo que nós nos reunimos a cada 15 dias pela internet. Temos pessoas do Brasil todo e é um grupo de manejo pela internet, porque independente da questão atual da pandemia, antes nós estávamos já nos reunindo dessa forma, porque ali nós compartilhamos o que nós trabalhamos durante a quinzena. Então esse guia ele vai direcionando quais os caminhos para trilhar o autoconhecimento, a autoaceitação e fazer o planejamento de autocuidados. E aí, a cada 15 dias, a gente vai trocando. Temos um grupo de pessoas que estão mergulhando em si mesmas para buscar as causas da sua codependência, não no sentido de caças bruxas, né? Ah, isso aconteceu, porque aquilo, não. Mas eu preciso entender o que aconteceu. Como eu já disse, autoconhecimento envolve o conhecimento do meu sistema familiar. Para então eu passar para o processo de autoaceitação, que eu aceito a minha família, aceito a minha origem, aceito a minha história, porque é aquilo que eu não posso mudar, né? Nós sabemos já que o passado não podemos mudar, mas que podemos modificar o futuro e o presente. Aceito com acolhimento, ressignifico as relações que muitas vezes foram de dificuldade com os nossos pais, com irmãos, com os nossos cuidadores, que muitas vezes nem nossos pais eram. Passo a aceitar toda essa dinâmica, libertar os sentimentos ruins relacionados a tudo isso. E aí, quando nós fizermos essa limpeza, nós estaremos prontos então para planejar o nosso programa de autocuidados, porque em codependência nós somos habituados a olhar somente para o outro, a cuidar somente do outro. Portanto, não sabemos cuidar de nós, né? E cuidar não se refere somente a fui ao cabeleireiro, fiz a unha, fiz uma caminhada. Não, envolve uma série de outras questões de autocuidado. Autocuidado com todas as minhas, com todos os aspectos do meu eu, né? O meu autocuidado com a minha saúde física, com a minha saúde emocional, com a minha espiritualidade, com as questões relacionadas aos meus padrões de afetividade, uma série de itens que nós precisamos planejar de que forma nós vamos cuidar, né? E aí sim, a cada dia começar a superação de praticar sempre autoconhecimento, que é um processo sem fim, autoaceitação, que é um processo sem fim, porque todos os dias acontecem novas situações que vão nos enchendo de novos pesos, novas cargas, e o autocuidado, que é um processo sem fim. Então, são processos que nós vamos só nos melhorarmos a cada dia, mas que nós vamos usar essa tríade para nos libertar de padrões antigos e então começarmos a viver novos padrões. A partir do momento que eu começo a ter novos padrões,
eu vou impactar a minha família de alguma forma. Vão ter pessoas que vão ser impactadas positivamente, vão ter os guardiões do sistema familiar que vão, de alguma maneira, se afastar, até por uma questão de boicote, não por desejo ou por querer, né, digamos assim, mas pela própria proteção do sistema, como eu já falei para vocês. O sistema familiar, ele tem um mecanismo de autoproteção. E vamos estar, então, a cada dia revendo todos esses conceitos. Qual o tempo que eu me dedico para o meu autocuidado? E importante, né? Dentro dessa tríade autoconhecimento, autoaceitação e autocuidado, antes da gente iniciar essa tríade, quando nós temos a questão aí do problema da dependência química especificamente, nós temos que colocar, antes desse processo, o exercício do desligamento emocional, que eu acho que é um tema também bastante relevante para vocês estudarem. Eu e o meu amigo Ronaldo Risseto, provavelmente daqui a 15 dias, vamos fazer uma live sobre o tema desligamento emocional, mas esse é um tema que não se esgota, né, porque é uma prática diária, nos desligarmos emocionalmente, não somente do dependente químico, que é muitas vezes o nosso objeto de obsessão e que nos traz a estudar a codependência, mas nos desligarmos emocionalmente de diversas situações que impedem a nossa quebra de padrões, que impedem a nossa quebra de ciclos. Então, nós vamos ter que aprender a desligar, apagar a luz que está focando no outro, com foco direcionado no outro, e acender a luz que vai focar em nós. É esse o processo do desligamento emocional. E ir uma vez só? Não, é todo dia, é toda hora, é todo momento em que eu me senti compelida a olhar mais para o outro do que olhar para mim. Ah, eu vou abandonar o outro? Não, eu não vou abandonar ninguém. Eu vou focar em mim, sabendo que existem outras pessoas que precisam de mim, de uma forma saudável, de uma forma em que eu esteja disponível, em que eu esteja saudável emocionalmente para poder ajudar o outro, certo? Porque se eu não tiver essa saúde, eu não vou ter condições de ajudar ninguém. Espero que isso já seja óbvio para vocês, né? Para quem não é ainda, para quem está chegando agora, para quem está começando agora nesse processo, não podemos ajudar o nosso usuário, ou quem quer que seja, se nós não nos cuidarmos primeiro. É a metáfora mais simples que existe, que é: não posso salvar alguém que está se afogando se eu não sei nadar, e quando caem as máscaras do avião, eu tenho que pôr a máscara em mim para depois pôr no outro. Esse é o exemplo mais básico que eu falo em todas as palestras, que acho que ninguém nem aguenta mais, mas é a forma mais prática de entender. Como que eu quero ajudar meu dependente químico se eu, às vezes, estou mais adoecida emocionalmente do que ele? Então, ele muitas vezes está internado, fazendo a parte dele, eu então aproveito essa oportunidade para cuidar de mim. Se ele não estiver internado ou se ele já estiver em recuperação, também eu vou ter que criar o meu tempo para cuidar de mim, certo? E se não houver questão de dependência, ok, teremos outras questões, relacionamentos abusivos, padrões de violência, hostilidade, abandono, negligência, rejeição, seja o que for que te leve a entender que a codependência faz parte da sua vida, nós vamos ter que trabalhar o conceito do desligamento emocional para depois nós entrarmos na tríade do autoconhecimento, autoaceitação e programa de autocuidados, tá? Então, como eu já disse, não tenho os meus livros aqui para mostrar para vocês, mas enfim, quem quiser adquirir e fazer parte desse nosso programa, o programa é gratuito, vocês precisam ter a literatura, porque sem dúvida é um grupo de estudos, né? Quem quiser adquirir, o meu site tem lá o livro, o guia separados, tem o kit, o site é rominamiranda.com.br, lá vocês também vão encontrar vídeos, textos relacionados ao tema, né? E também aproveito para divulgar o curso mais recente que eu lancei virtual, online, né, pelo Instituto Independa, que chama-se Dependência Afetiva Nunca Mais, que é o curso específico para as pessoas que reconhecem que também tem traços de dependência afetiva ou que percebem que precisam olhar para essas relações conjugais, amorosas, afetivas de uma forma mais protetiva,
para que não reproduzam esses padrões de abuso, de violência, de negligência. Muitas vezes nós achamos que, principalmente na conjugalidade, se eu me separar do usuário, está tudo resolvido. Mas não é assim. A codependência, ela é um padrão relacional. Se eu não consertar essa situação, se eu não me mobilizar para me transformar, eu só vou levar minha codependência para outros relacionamentos. É só isso que eu vou fazer. Eu posso parar com um e continuar com o outro, e assim vai numa vida de sofrimento, porque a codependência, ela nos traz sofrimento, em virtude desses sentimentos negativos que eu falei para vocês, que fazem parte, certo? Bom, já tô aqui 40 minutos falando sem parar, né? Eu acho que se me dessem um microfone, acho que eu não pararia, né? Eu tenho que olhar às vezes que 40 minutos já falando. Desculpem. Vamos lá. Eu vou então começar aqui com as perguntas, certo? Vamos ver o que nós temos aqui. Bom, primeiro eu agradeço todos mais uma vez, né, que vem fazendo parte. Tem pessoas que vêm todas, né, que estão sempre aqui comigo, então eu agradeço. Fabiola, Eugênia, Aline, Cláudia, Elizabeth, Lucilaíra, acho que eu não conheço ainda, Ana Cláudia, sou de Marília, codependente, Fábio Magalhães, nosso super regional de Serra Negra, né? Não, Fábio Magalhães, Limeira, certo, mas é regional de Serra Negra, né? Eduarda, me sinto fortalecida com suas lives, que bom, é para isso mesmo que a gente faz. Somos as ovelhas negras, exatamente. As ovelhas negras são os desbravadores do sistema familiar. O que essa pessoa está inventando de fazer, que fica enfurnada em live, enfurnada em grupo, enfurnada em livro, enfurnada em autoconhecimento, e quer arrastar a gente para grupo, e quer isso, e quer aquilo, são os desbravadores do sistema familiar. São as ovelhas negras. É isso mesmo, gente. Muito bom poder ouvir, muito obrigada, eu que agradeço. Então vamos lá. É normal ter dias de recaída de um membro da família nesse processo de mudança de padrões? Como se fortalecer de novo? Gente, sem dúvida nenhuma, né? Mudança, qualquer tipo de mudança, implica em momentos de recaída, né? São processos da criação de novos hábitos, de novos comportamentos, de novos padrões, e sem dúvida nenhuma nós vamos ter recaídas sempre, né? O que acontece é que nós vamos ter a frequência menor de recaídas com o passar do tempo, porque nós vamos aprendendo já reconhecer o gatilho que nos leva àquela emoção ou àquela recaída antes, e não vamos repetir porque já conhecemos, né? Mas claro que tudo também depende de um momento, né? Às vezes a gente está vivendo uma questão ambiental, ambiental no sentido que eu falo da nossa ambiência familiar, ou uma questão ambiental até do que a gente está vivendo hoje em relação à pandemia, né? Então, quantas famílias que nós atendemos, que nós sabemos que estão impactadas também, não só pelos seus padrões que já eram de ansiedade, que já eram de dificuldades, às vezes em relação, por exemplo, à depressão, e que hoje estão com essas questões ainda mais fortalecidas, infelizmente, ou mais exacerbadas em virtude da pandemia. Então, existem questões no próprio sistema que vão fazer com que a gente recaia, e existem questões da própria ambiência do sistema maior, que é o sistema os sistemas externos, né? Como retomar? Sabendo que nós temos um propósito. Então, se eu estou no propósito de mudança, tudo bem, amanhã é um novo dia, né? Até como o amor exigente diz. Que dia é hoje? O primeiro dia da minha nova vida. Então, a partir do momento que eu tenho um programa, seja ele o amor exigente, seja ele o Alanon, Anaranon, Mada, Coda, DASA, CCA, ou seja uma terapia, ou seja o nosso grupo de estudos do livro, eu sei que se eu recair em algum padrão de comportamento, eu posso voltar e recomeçar, né? Lembrando que vocês agora têm um outro olhar para isso. Vocês sabem que estão incorrendo num erro no sentido de que não quero repetir isso. E isso é muito importante, porque quantas pessoas passam pela vida
sem saber que estão só reproduzindo padrões ou repetindo os erros sem chance de mudar, né? Boa noite, eu que o diga, Deise, querida amiga, Deise Tavares, vivi 20 anos com a certeza de que tudo era normal, precisei buscar um grupo de apoio, pesquisar, estudar, para entender que o que eu estava vivendo não era algo saudável. Obrigada, amiga. Olá, boa noite, Romina, a todos, Lenita, Maria Ivoneide, Lúcia, Michele. Deixa eu ver aqui, pergunta, gente. Maravilha, constelação familiar, sim, a gente fala de alguns conceitos de constelação familiar, né? Lembrando que teoria sistêmica é uma coisa, constelação familiar é outra, mas que a gente sempre utiliza os conceitos da constelação familiar no sentido de entender algumas questões relacionadas às ordens do amor que a gente já falou aqui. Parabéns pelo livro e por toda a ajuda no meu processo de amadurecimento através do amor exigente, Giovana, obrigada. Nossa, verdade, eu reproduzo tudo praticamente que meus pais viveram, sem querer, uma loucura. Eu era codependente da minha mãe e me casei, agora sou do meu esposo. É isso, né? Então, nossa, verdade, constato, tão simples, né? E quando a gente, tão simples que eu falo no sentido de veio, nossa, isso é uma repetição, isso é um padrão que veio da minha família de origem. Às vezes a nossa família inteira, nossa linhagem feminina inteira pode ter sido uma linhagem codependente, uma linhagem de mulheres que sofreram com abusos verbais, abusos com negligência, com abandono, com falta de afetividade. E até então eu não sabia, só que agora eu sei. Então eu sei aonde eu vou buscar força para poder começar a fazer diferente, né? Cássia, Rita de Cássia, assistente social que trabalha com famílias. Como consigo esse material? No site rominamiranda.com.br. Exatamente o que eu preciso focar em mim para depois nos outros. Com certeza sempre observo que a família está muito adoecida, sem dúvida, nós que trabalhamos, né? Obrigada, Mara Lopes. Eu sei que você gosta de me ouvir, porque não é só. A gente se ouve várias vezes na semana, né? E tem gente que eu converso outras vezes que fala: tem live hoje? Tem? Eu falo: gente, como vocês aguentam? Mas dizem que é muito bom, que gostam, que sempre descobrem coisas novas e isso é o que me motiva a continuar fazendo, certo? Muitas das vezes as famílias responsabilizam terceiros pelo uso do seu DQ. O que fazer? Exatamente. Quando existe um membro da família que tem essa consciência, e aí a gente fala de família, o que é família? Família são pessoas que têm laços de afetividade com as outras. Então, no caso do DQ, o familiar aqui pode ser a mãe, o pai, a esposa, que não é consanguínea, mas é família pela conjugalidade, mas pode ser também uma namorada, que ela não é conjugalidade ainda, porque não casou, mas ela pertence ao sistema familiar dele no sentido de ser o laço de afetividade que ele desenvolveu. Então, antigamente, há muitos anos atrás, em outros séculos, família era sinônimo de família era poder, patriarcado, né? Então, quem manejava toda a questão da família era o patriarca, era o modelo do patriarcado. Hoje, o que maneja são os laços de afetividade. Família hoje não é só consanguinidade, família hoje é afetividade. Então, vamos supor essa pergunta. Muitas vezes as famílias responsabilizam os terceiros pelo uso do DQ. Bom, é muito comum, né? Inclusive na pesquisa que nós fizemos com os familiares, aquela que eu sempre falo para vocês, o Lenar de Família, lá a pergunta é: por que você acha que seu filho usou drogas? Más companhias, né? Então sempre as más companhias são os outros, o meu não. Só que muitas vezes o meu é a má companhia do outro e sucessivamente. Então terceiriza para má companhia, terceiriza para a questão porque eu me separei, porque eu trabalhei demais, porque eu trabalhei de menos, porque eu bati, porque eu abandonei, porque isso, gente, doença biopsicossocial, doença multifatorial, biopsicossocial e espiritual, não tem como ter uma causa única, então não tem como terceirizar isso para ninguém, né? São várias causas, e também como não tem como terceirizar no sentido de que nós famílias não temos nada o que fazer, né? O problema é ele. Não, o problema é a família
acondiciona o problema, dá condições daquele problema crescer, e essa família também acondiciona a solução. Ela pode ajudar na solução do problema, desde que ela seja um fator de proteção e não um fator de risco. E aí o que eu estava dizendo é que se houver um membro motivado, seja a mãe, o pai, a namorada, o amigo, o primo, quem for, esse membro motivado buscando ser esse desbravador do sistema familiar, por meio da sua ação, vai poder então afetar os outros membros. Isso é um processo que pode levar tempo, que pode ser mais rápido, que depende da dinâmica de cada família. Então a gente fala de uma forma geral. Mas terceirizar nessa situação não é o caso nunca, né? Priscila, Soraya, Célia, Ana Lúcia, Eduarda, Neuza. Bom, a Cristiane pergunta: como fazer o desligamento emocional sem ser afetado pela manipulação do familiar de quê? Exemplo, num período de internação, né? Sim, o período de internação talvez seja, né, muitas vezes, um período mais de maior facilidade para a gente praticar o desligamento. Por quê? Porque é diferente a gente praticar o desligamento quando ele está vivendo fisicamente conosco, e nós estamos ali trocando diariamente informações, do que quando ele está internado. Só que o que acontece é que a família codependente, ela é tão ligada emocionalmente no outro, que até internado ela consegue continuar com o pensamento lá. Isso é natural, é normal. Por isso que muitas famílias, inclusive, acabam tendo tamanha interferência no processo do usuário dentro da clínica, que isso acaba não sendo saudável, porque elas não permitem que a clínica faça o trabalho que tem que ser feito, porque elas estão muitas vezes querendo fazer o papel de profissional de saúde que elas não são, e que mesmo que elas fossem, não seriam elas que cuidariam dos seus próprios DQs, né? Então, como fazer o desligamento emocional no período de internação? Sem dúvida nenhuma, é um momento mais propício, né? É um momento em que você pensa que ele está sob cuidados, então que agora você precisa estar, então você vai buscar os seus cuidados. E a questão do... Essa câmera tá mexendo demais hoje, parece que tá balançando. A questão como você fala da manipulação, provavelmente isso se dá nas ligações, nas visitas, ou quando um conselheiro, um terapeuta entra em contato porque ele está querendo dizer algo. Aí depende de cada clínica, como que a clínica maneja o contato família-paciente. Mas a questão conhecendo o que é manipulação, conhecendo quais foram as regras combinadas para o tratamento, né? Então, muitas vezes, assim, você vai ficar internado pelo período mínimo que a clínica oferece, vamos dizer, 4 meses. Vamos supor, né? Cada uma tem o seu método. E aí chega no primeiro mês, ele já vem dizer que tá bom, que já criou o seu planejamento de vida aqui fora, que ele vai nas reuniões toda semana, que tá tudo resolvido, né? E nós, familiares, muitas vezes também vivenciando o processo de abstinência, é importante a gente entender que muitos familiares, quando tem também a dependência afetiva, eles sofrem a abstinência do seu ente querido. Então, por que a gente busca também, principalmente no caso da conjugalidade, por que a gente busca essa questão tá bom, ele volta, então ele já propôs, eu vou tirar, porque nós também queríamos que fosse assim, né? Nós queríamos que o nosso castelo pudesse não ser desmontado, mas sabemos que não é essa forma de fazer. Então, respeitar o que foi combinado, delegar a clínica, né, mostrar para ele que quem vai dar alta para ele agora é a clínica e não somos nós, porque nós não somos os profissionais que estamos tratando, ou não é você esposa, ou você família que vai decidir isso, quem vai decidir isso é a clínica, que é composta de psiquiatra, psicólogo, ou enfim, os profissionais que cada clínica tem, mas que vão ser os responsáveis por dizer quando é o momento exato para ressocialização, ou para alta, enfim. Então, se colocar no seu lugar, estou me cuidando,
as suas manipulações ainda têm poder sobre mim, isso, né, pensando. Porém, eu pratico o desligamento emocional diário, lembrando que ele está sendo cuidado, eu preciso cuidar de mim. E uma coisa interessante, acho vocês buscarem textos que falem sobre desligamento emocional. Isso eu acho muito importante, porque eu percebo que o conceito ainda não é bem claro. E eu quero ver se consigo fazer mais lives sobre o tema. Mas é algo que precisa ser feito diariamente, né? Ele dentro ou ele fora. Mas ele numa clínica, sem dúvida, Cristiane, é muito mais fácil, pense isso, porque ele não está ali a todo momento falando, trocando informação com você, se relacionando, né? Então, realmente, o difícil é muitas vezes a abstinência que você está sentindo, a falta dele, a falta às vezes do problema, né? Porque por mais absurdo que pareça, quando nós vivemos disfuncionalidades familiares, nós nos acostumamos a essa disfuncionalidade e quando o problema sai, parece que fica um vazio. O que eu vou fazer agora? Agora só posso voltar a mim. E muitas vezes a gente não quer. Então a gente quer ficar cuidando do problema do outro para não cuidar do nosso. Maria Cecília, é normal na codependência sentir vontade de terminar o relacionamento, mesmo quando lá no fundo não é isso que queremos? Como saber se é uma vontade genuína ou traço da codependência? Gente, a codependência, ela nos deixa muito ambivalentes em termos de sentimentos, né? Então, ora eu tô cheia de esperança, ora eu tô frustrada, ora eu tô com raiva, ora eu tô com pena, ora amo, ora eu odeio, ora eu quero acolher, ora eu quero matar. É assim. Por quê? Porque eles vivem essa montanha-russa emocional e nós acompanhamos. Nós não vivemos a vida do outro quando estamos em codependência? Então, se nós vivemos a vida do outro, a gente acompanha as emoções dele e as nossas emoções também ficam totalmente descontroladas, desconexas, ambivalentes. Então, é muito natural essa pergunta, né, nas relações conjugais, né? Até onde eu quero realmente me separar por causa disso, ou até onde isso é verdadeiro ou não, né? A pergunta é: quando existe no casal o interesse genuíno de ambos em modificar a situação, nós estamos criando um novo contrato de vida. Eu vou me modificar na minha codependência e o meu usuário vai se modificar na questão da dependência química. Vamos juntos olhando para o mesmo horizonte, sabendo de todas as dificuldades, um ao lado do outro, apoiando o outro. Ok? Porém, quando uma das partes não está na mesma sintonia que a outra, ou seja, um andando na frente, outro atrás, vai ficar muito mais difícil da gente dar continuidade nessa relação. Então, a esposa vem fazendo todo o trabalho de autoconscientização, autoconhecimento, autoaceitação, programa de autocuidados, grupo, etc. Mas o marido não vem demonstrando nenhum interesse em parar de usar. Aí a pergunta é realmente genuína. É isso que eu quero para minha vida, né? Eu quero continuar vivendo com dependente químico na ativa. Então, isso é muito importante ser falado, né? Porque quando a gente fala, às vezes, em terapia de casal, terapia familiar, grupo de cônjuges, né? Vem aquela ideia de salvamento do casamento ou da relação. A relação ela vai ser salva se 50% de cada quiser, porque a relação é complementar. Então, por mais que um esteja mais enfraquecido no momento e o outro no outro, eles vão estar um segurando o outro no sentido de caminhar adiante. Agora, se só um arca com a responsabilidade da relação e o outro não, a gente vai ter um desequilíbrio da relação, que nós já falamos sobre isso, acho que na live passada, quando a gente falou das leis, das ordens do amor, que uma delas é o equilíbrio entre dar e receber. Quando um casal vivencia um desequilíbrio entre dar e receber, ou seja, um faz tudo e o outro não faz nada, ou faz muito pouco e o outro faz demais, esse desequilíbrio vai causar uma disfunção no relacionamento e muitas vezes esse relacionamento vai se desfazer no meio dessa disfunção, porque a pessoa que está recebendo demais não dá conta de devolver tudo que ela está recebendo. Cria-se um débito muito grande, né? Então, codependentes que têm o ímpeto de sempre fazer mais, fazer mais, fazer mais pelo outro,
precisam olhar para esse comportamento, precisam aprender a deixar as pessoas fazerem o que elas têm que fazer, precisam fazer menos, porque o menos é mais, nesse caso, e em muitos outros também, né? Você pode nos dar algumas dicas de como fazer o desligamento emocional? Então, gente, existem alguns textos que eu já escrevi sobre e eu vou colocar aqui nesse site, nesse Facebook, que vocês vêm acompanhando. Vou ver se, inclusive, essa semana eu faço mais alguma série, eu trago para vocês algumas dicas, inclusive da literatura dos grupos anônimos que falam bastante sobre desligamento emocional, porque ele tem várias nuances, vários aspectos, várias formas de ver, de enxergar. Muitos acham que desligamento emocional significa abandono, outros começam a se sentir egoístas, não sabem se estão agindo certo. A dica principal é essa ideia metafórica ou essa analogia de tirar o foco do outro para colocar em si, né? Então eu só apago essa luz para poder acender essa. Não vai dar para ficar tudo aceso, porque tudo aceso não vai funcionar. Se eu apaguei a luz ali, aquela questão deixou de existir, o que está atrás da luz apagada? Não, ela ainda está lá. E se precisar, eu vou lá e acendo. Mas nesse momento eu apago essa luz porque eu quero acender essa. Essa está precisando de um olhar e de um foco. Então, essa é uma pequena analogia que eu acho que vocês podem partir desse princípio para começar a pensar em como fazer o desligamento emocional. É desligar-se do problema, é desligar-se das emoções negativas. Como que eu me desligo de emoções negativas? Externalizando. O problema é que nós, codependentes, temos essa questão de guardar os nossos sentimentos, de sempre priorizarmos os outros, ouvir os outros, ou o sentimento do outro tem mais valia, o meu não. Então eu guardo, eu não externalizo, eu vou acumulando sentimentos e com isso fica mais difícil de eu me desligar emocionalmente, porque as emoções negativas estão muito presentes. Quando eu começo a verbalizar, seja num grupo, seja numa escrita terapêutica, seja numa terapia, eu começo a desfazer essa energia negativa dos sentimentos e consigo, então, ter mais condições de praticar o desligamento emocional. Então, por hoje, eu diria para vocês, pensem nessa ideia do foco, apagar uma luz para acender outra, e pensem na importância de vocês verbalizarem seus sentimentos. São muitos sentimentos que estão guardados aí desde que vocês começaram a viver o processo da codependência. É preciso falar sobre isso, né? Parabéns pela live muito produtiva, muito obrigada, boa noite. No caso do adicto em recuperação, como ele deve lidar com a codependência? Deve fazer dos CODAs um de seus evites? Se os CODAs estiverem em processo de total ativa, sim, né? Infelizmente, nós já ouvimos situações de dependentes químicos em recuperação que, pelo fato dos seus familiares não se tratarem, têm que fazer a escolha de não conviver com seus dependentes, com seus familiares, porque eles sabem que os seus familiares são fatores de risco para ele. E isso é muito triste, né? Porque a família, que deve ser o fator de proteção, por não querer se tratar, acaba sendo fator de risco, e aí o usuário, se quiser se manter limpo, em abstinência, em recuperação, ele vai ter que fazer um desligamento da sua família. E isso é muito triste no sentido da gente pensar que se todos trabalhassem juntos, todos teriam muito mais poder para enfrentar a questão da dependência química. Mas a pergunta é como ele deve lidar com a codependência? Primeiro, assim como o codependente tem que entender a dependência, o dependente tem que entender a codependência. E sabendo que a sua família está em tratamento, sem dúvida ele vai estar muito mais protegido. Agora, se ele sabe que a família dele é uma família que não quer aderir a tratamento, que não quer se cuidar e que vai continuar reforçando o padrão, ele infelizmente vai ter que fazer o evite dos seus familiares. Exatamente, Giovana. Como levar o dependente a aceitar a internação?
Bom, aí é uma questão que depende de uma série de fatores, né? Eu sempre falo para vocês que eu procuro responder o máximo de perguntas que eu posso para vocês aqui, mas sempre com cuidado de não ser superficial e generalista em questões que nós estamos falando de pessoas, de personalidades, de famílias enquanto unidades únicas, né? Cada família é uma família, cada história é uma história. Então nós sabemos que existem formas, né, de diversas, recursos diversos terapêuticos para que nós possamos tentar fazer com que o indivíduo aceite uma internação, né? Mas tudo depende do tempo que ele usa, da idade que ele tem, das perdas que ele já teve, do tipo de droga, do relacionamento dele com a droga, de quem é o membro motivado, e depende de uma série de fatores. Assim como existem também momentos em que não se vai se esperar ele querer. Porque se ele já está colocando em risco a própria vida e a vida de outros, a gente vai pensar talvez numa internação involuntária, que é uma intervenção de bastante valia e que pode sim ter resultados positivos. Então, é importante conhecer o histórico familiar, é importante saber como se deu tudo isso, para que a gente possa, Andréia, ter uma resposta mais específica para essa sua pergunta, tá bom? Porque existem muitos recursos, mas a gente não sabe se é aplicável exatamente ao momento em que você está vivendo. Leda, muito obrigada. A Leda colocou aqui o meu site, né, o endereço para quem quiser. Obrigada pelo apoio. Hoje estou muito triste porque meu filho recaiu. Como é difícil essa codependência. Estou tentando pensar em mim, mas é difícil. Vou conseguir. Eunice, é difícil sim. O dia da recaída é um dia difícil, mas uma coisa muito importante que eu costumo falar para as famílias, né, em palestras, em ocasiões que eu posso comunicar, é que a recaída, como vocês sabem, infelizmente, ela faz parte do processo, né? Quando a dependência a dependência é uma doença que permite a recaída, né? Ou seja, isso pode acontecer, a gente tem que estar preparado para isso, mas nós precisamos acreditar que a recaída não significa que ele voltou a estaca zero e que nem você voltou a estaca zero. Muitos foram os aprendizados que ele teve até aqui e muitos foram o que você também teve. Então, confiar que muitas vezes uma recaída ela pode ser, sabe aquele efeito catapulta? Eu dou aquele pulo para trás para poder chegar lá na frente. Muitas vezes uma recaída pode representar isso, né? É a última recaída para que ele perceba que ele não pode com as drogas. Isso pode acontecer, né? Então não pense que foi um processo perdido. É triste, sim, porque nós gostaríamos que não acontecesse, mas com conhecimento e com a certeza de que estão sendo feitos o melhor está sendo feito por ele e por você, você tem que dar continuidade. Cássia, sou fã do seu trabalho, quero participar do curso. Que bom, Cássia, obrigada. Esse curso de dependência afetiva também você vai encontrar lá no meu site uma aba cursos, né, onde eu tenho diversos e o mais recente é o da dependência afetiva, se for esse que você estiver falando. Se precisar de alguma informação mais específica, vocês todos aqui têm na página o contato do meu WhatsApp direto. Eu posso mandar para vocês os links, né? Então, estamos juntos. Áurea, Glenda, Carmen, querida, sempre aqui. Cid, depois de 7 anos de aí, ainda estão caindo fichas do que preciso mudar por causa da codependência, caminhada diária. Por isso, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Gratidão por suas colocações. É isso mesmo. Chegam a atrapalhar, facilitando desfocar o tratamento. É verdade, Eugênia. Os familiares chegam a atrapalhar, facilitando desfocar o tratamento. Por quê? Nessa ânsia, muitas vezes, né, de querer ter a certeza de que ele está sendo cuidado, porque é o controle, que ainda está muito pertencente aos modelos familiares, a família, às vezes, ela quer interferir no modo de ação da clínica. Gente, se vocês colocaram seu familiar numa clínica que vocês não têm confiança, procurem outra e coloquem onde vocês podem confiar.
E onde vocês podem confiar é aquele local que vai dar as respostas que vocês precisam em termos de evolução do tratamento, feedbacks de como ele vem aderindo, mas essa clínica ela não pode estar 24 horas à disposição no sentido de alimentar a ansiedade familiar, o controle familiar. A família precisa fazer o desligamento do usuário para que ele seja cuidado de um lado e vocês cuidem-se de vocês de outro, né? Então, infelizmente é isso, Eugênia, muitas vezes acontece mesmo. Live esclarecedora, meu nome é Ana, gostaria de participar de algum grupo para codependente. Ana, você pode me chamar no WhatsApp, que também você encontra aqui na página, a gente pode falar sobre, te mando links do Amor Exigente, link dos nossos grupos de estudo. Nossa, mestre e professor em terapia familiar sistêmica, que nós amamos muito. Obrigada, Fabiana, querida. Minha aluna, sempre tão presente, sempre me acompanhando, sempre divulgando meu trabalho. Também amo vocês todos, viu? Primeira vez que participo de suas lives, me vejo em quase tudo que você falou. Já há um tempo entendi que sou dependente, sei que é uma batalha muito grande para vencer, mas eu não vou desistir. Quero muito continuar me descobrindo e me reinventando. Quero ser feliz. Esse é o principal. Flávia, se a gente quer ser feliz, vamos lá. Sim, Eugênia, continuam sendo manipulados. Ok, e atrapalham os demais no tratamento, buscar o tratamento, etc. Excelente tema, desligamento emocional. Vamos falar disso sim, logo. Desligamento emocional. E se ele não está sendo cuidado? E se saiu de casa dizendo que é para melhorar, mas você não vê melhora nas poucas vezes que fala com a pessoa? Sim, é difícil, aquilo que eu falei, é mais difícil o desligamento emocional quando ele está com a gente do que quando ele está na clínica, né? Mas a questão é pensar nesses dois aspectos que eu falei para vocês começarem a refletir a partir de hoje, no foco e no desligamento da emoção negativa. Né? Se você continuar se prendendo nessa emoção negativa, você não vai conseguir, né? Os pensamentos intrusivos relacionados à questão do uso, a questão do negativo que vem, são muito fortes. Então a gente precisa estar sempre lidando com o afastamento dos pensamentos intrusivos negativos e com a abertura e o acolhimento dos nossos sentimentos positivos. A escrita terapêutica também é uma maneira que ajuda no desligamento emocional, né? Então é uma forma da gente extravasar os nossos sentimentos no papel quando nós não temos outras alternativas. Mas, Su, como eu disse, hoje eu estou dando uma pequena introdução sobre desligamento, tá? Que não é o tema específico hoje, mas eu vou me esmerar em trazer mais textos para vocês aqui na página, em produzir lives, não sozinha, mas também com os meus parceiros, como eu já disse para vocês, com o Luiz Ronaldo Risseto, nós já fizemos essa programação de falar de desligamento emocional e em breve vamos fazer esse assunto trazer esse assunto com mais propriedade. Desligamento acontece quando resgatamos nossa autoestima, sem dúvida. Cláudia, obrigada por você estar aqui. Mistura de sentimentos. É muito difícil o desligamento emocional quando o DQ é filho e mora com pai e mãe. Sim, é difícil para o pai e mãe, é difícil para a esposa, é difícil para o filho. Quando mora junto, tem além da questão emocional, a questão física, e o desligamento se torna mais difícil, sem dúvida. Quase impossível viver e deixar viver, como eles dizem. Esse lema de Anônimos, né? Viva e deixe viver, é maravilhoso. Eu acho que é um dos lemas que eu acho mais bonito no sentido de libertação emocional. Viva e deixe viver. Cuide de você e deixe ele viver a vida dele. É dificílimo, porque nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos, nós queremos sempre o melhor para as pessoas que nós amamos, nós achamos que podemos fazer o melhor por eles, nós achamos que o que nós pensamos ser certo é o certo. Então é uma série de questões que influenciam no Viva e Deixe Viver. Mas com o tempo a gente vai se aprimorando nesse lema e vai aprendendo a viver e deixar viver. Boa noite, Maria Márcia, querida. Bruninha, praticar o desligamento emocional faz toda a diferença em minha vida, sem dúvida.
Vamos compartilhar e ajudar a professora. Essa menina, além de tudo, devia fazer marketing, né? Além de psicologia. Minha irmã está resistente ao tratamento da codependência. Sim, sem dúvida. Família muitas vezes é mais resistente do que o próprio usuário, né? É prontidão, gente. O que a gente pode fazer pelos nossos familiares que são codependentes e que ainda não têm coragem de olhar para isso, que ainda estão em negação, é colocar um livro, colocar uma live, colocar um vídeo, e plantando sementes, assim como a gente busca plantar sementes no nosso usuário, ou nos nossos alunos, ou nos nossos filhos, vamos plantar sementes. Em algum momento, aquela dor da codependência vai ser maior do que a negação e a família vai aderir também ao tratamento, né? Wenderson, desligamento emocional não significa abandono, significa olhar mais para si e deixar que o outro aprenda que ele pode cuidar de si também. E assim conviverem equilibrando a relação. Está correto, Romina? Está perfeito, Wenderson, é isso mesmo, né? Eu não estou abandonando ninguém, eu estou cuidando de mim e dando autonomia para ele cuidar do outro. Lembrando que com os meus processos codependentes facilitadores, eu costumo tirar a autonomia do outro para que ele seja autônomo no em sentidos diversos, né? Eu quero fazer tudo por ele, eu quero cuidar de tudo, eu tomo a frente de tudo e isso eu vou aniquilando o outro, né? Então a gente precisa realmente fazer isso pelos nossos queridos. Nádia querida, minha parceira de trabalho na Clínica Jequitibá, este é mais um importante motivo do tratamento da família. Boa noite, Romina. Boa noite, Nádia querida. Beijo para você. Obrigada pela nossa parceria. Qual o processo de aceitação da codependência? É o processo da negação, mais ou menos podemos dizer que o mesmo da negação da dependência, né? Então, quanto tempo o dependente acha que ele pode usar mais uma vez que tudo bem? Quanto tempo a família acha que não está acontecendo nada, ele vai parar sozinho, eu não tenho problema nenhum, o problema é só dele? É o mesmo processo, é a negação. Quando existe aceitação, por mais dolorida que seja, aí se inicia o processo de recuperação de ambos, né? Codependência e dependência, gente, são espelhos, na verdade, né? Tem muitas pessoas precisando de uma palavra, vamos compartilhar. Gratidão pela resposta. Recuperação de DQ em recuperação dos codependentes gera recaída do DQ ou afastamento familiar. Isso é muito real. É real, Eugênia, a gente vê todos os dias, infelizmente, pessoas que saem de internação e que são testados pelos familiares imediatamente. Testados que eu falo é chegar em casa e ter a geladeira cheia de bebida alcoólica, é chegar em casa e já ter que estar pronto para enfrentar desafios para os quais eles ainda não estão preparados. Então essas pessoas ou recaem ou precisam se afastar. É muito triste. Romina, posso compartilhar essa live? Claro, gente, a live é a minha missão, a minha palavra é a minha missão de levar a mensagem, né? Então, quanto mais vocês compartilharem, mais vocês me ajudam nesse propósito. André Machado, meu amigo de trabalho também, de vida, trabalha com dependentes químicos, né? Terapeuta de dependentes químicos. Obrigada por você estar aqui. Vanessa Lima de trabalho. Ah, Spencer tá aqui. Obrigada pela sua participação ilustre. Spencer Frota Cerquiaro. Obrigada mesmo. Acho que é a primeira vez que você participa de uma live minha. Muito obrigada pela sua presença. Elisete, oi, boa noite. É sempre bom ouvir você. Tem algum livro para indicar sobre espiritualidade? Olha, gente, tem muitos, né? Mas eu vou falar para vocês. A gente trabalha com uma questão de espiritualidade pluralista. Para quem é cristão, independente de qual religião, eu indico sempre uma Bíblia chamada Bíblia do Despertar. Ela é da Sociedade Bíblica do Brasil. E por que eu indico essa Bíblia? Porque é a Bíblia que interpreta todos os passos de 12 passos de acordo com os versículos bíblicos. Para mim, ela é uma fonte de riqueza diária que deveria ser trabalhada em nossas famílias, em nossos dependentes, em nós, diariamente. É uma ferramenta útil
para que nós possamos, em todo momento, trabalhar ao mesmo tempo a programação de 12 passos e ao mesmo tempo a espiritualidade contida em cada passo, em cada versículo bíblico. Eu acho a Bíblia do Despertar uma preciosidade e indico para todas as pessoas. Para quem não é cristão, existem leituras de espiritualidade que não estão relacionadas exatamente com isso. E aí, quem quiser me procurar e eu posso indicar outras questões, outras literaturas, eu posso sim. Mesmo porque a gente parte do princípio da espiritualidade plural em todos os nossos grupos de apoio, mesmo com os nossos pacientes. Mas o mais importante é a gente abordar a questão da espiritualidade, sem dúvida nenhuma. É o nosso pilar, né? Boa noite, minha primeira vez aqui. Parabéns pela iniciativa de ajudar os codependentes. Gilda, muito bem-vinda. Espero que você continue voltando nas lives. Tô fazendo todos os domingos uma live sozinha aqui, né? Sozinha que eu falo só eu e vocês. E durante a semana tem outras lives com outros parceiros, falando de outros temas. E vocês podem sempre saber dessa programação aqui por esse Facebook, tá? E no meu, tanto também no meu Instagram, que é Romina Miranda Escritora. Muito bem-vinda. O desligamento é viver e deixar viver, o André tá falando. Não se emocionar doentiamente é a razão. É isso mesmo, meu amigo. Meu sobrinho começou a se recuperar quando se conscientizou da responsabilidade dele nessa escolha e parou de culpar a mãe. Exatamente. E nós também vamos parar de culpar os nossos antepassados pelos nossos padrões. Essa é a ideia dessa live, lembram? Que a gente está falando de padrões familiares? Os nossos filhos deixam de nos culpar, nós deixamos de culpar nossos pais, nossos padrões, nossa ancestralidade, o outro, né? Tudo é complementação, é relações complementares. Carmen, gratidão. Carmen, Zina, Douglas, boa noite. Vanessa, seu trabalho é maravilhoso. Obrigada, querida. Fabiane. Romina, as pessoas desconhecem a codependência e o quanto este processo é doloroso e não é de um dia para o outro. Percebo muito preconceito. Quem não conhece o assunto querem que a gente esteja recuperada disso no dia seguinte. Gente, essa questão, Fabiana, é assim, o estigma que existe para dependência química também existe para codependência. Por quê? Porque estima-se, né, a sociedade costuma colocar que se o filho de tal casal é usuário, é porque aquele casal tem culpa. Só que a dependência química ela pode acontecer em qualquer lar. Né? No lar simples, no lar sofisticado, no lar com disfuncionalidade pequena, com grande disfuncionalidade. Então, esse estigma realmente é um estigma perverso e inútil, porque o que nós temos que fazer é poder falar sobre isso para poder ser uma rede de suporte social para essas famílias, né? E quando você fala especificamente nessa questão de que as pessoas acham que a gente tem que estar recuperada no dia seguinte, é porque não tem o conhecimento de que se um processo for instalado lá na infância, como é que eu vou estar recuperada desse processo no dia seguinte, né? Quanto tempo demorou para se instalar a codependência e a dependência? Quanto tempo vai demorar para desinstalar, né? E quando se trata da codependência conjugal, acho que isso é importante a gente levantar nessa fala que a Fabiane colocou, que eu não sei exatamente se esse é o caso, mas me veio essa ideia agora. Existe um preconceito muito grande com a ideia de que, nossa, essa mulher, ela é maravilhosa, ela tem tudo, ela é tudo de bom, por que que ela tá com esse homem dependente químico? Ela terminar com ele que os problemas dela se resolvem. Gente, existem outras amarras, né? Existem as amarras financeiras, que podem estar ligando uma mulher afetiva a um homem, a um casamento, que muitas vezes é uma barreira. Existem as amarras do medo, existem homens que são abusadores e ameaçam. E mais, existem as amarras emocionais, que eu diria que também são tão difíceis ou mais do que todas as outras. E é por isso que a gente fala que é preciso cuidar da nossa dependência afetiva, porque não é de um dia para o outro que a gente vai resolver essa questão. E é preciso ter um olhar de mais compaixão com essas pessoas, com essas mulheres, porque não é só o fato dela se separar que está resolvido. E nem ela está com ele porque ela gosta de sofrer ou de apanhar ou sei lá o que falam mais, né?
estigma que tem em relação a isso, mas porque ela provavelmente veio de um lar disfuncional, onde ela teve carências que foram desenvolvidas por faltas que muitas vezes não é que os pais não deram, mas os pais não corresponderam àquilo que ela precisava. Ela projeta essa carência no indivíduo, ela se submete a situações diversas e difíceis para manter o relacionamento. Então, ao invés de termos um olhar estigmatizador e de julgamento, nós precisamos ter um olhar de acolhimento, de compaixão, de empatia, muito mais ainda hoje, mulheres, que nós estamos vendo a violência doméstica durante a pandemia crescendo de 50%. Então, se até hoje nós não olhávamos para isso da forma devida, digo pensando que não é só uma questão de proteção de medida judicial, mas é uma proteção emocional que essa mulher precisa. Agora a pandemia veio para mostrar para gente que uma situação de isolamento social, onde fica exacerbado o uso do álcool, por exemplo, que é um dos indicadores da violência doméstica, cresce 50% o número de violência doméstica, além das rupturas de casamento, né? Então, não dá mais para fechar o olho para essa questão. Boa noite, Romina, sucesso sempre, Fazenda do Senhor Jesus. Davis, adoro quando você vem e fala IPH, né? Você sabe por quê. Eu amo o Instituto Padre Haroldo e amo o Padre Haroldo. Ô, Romina, obrigada por tantos esclarecimentos. Bíblia Despertar, excelente. É a primeira vez que estou aqui, me descobri agora como codependente. Estou bem perdida. Por onde começar? Rita, baixa esse livro que eu falei que é gratuito no site o que é codependência.com.br. É um e-book que eu escrevi já há um tempo, mas ele é super didático. E você começa sabendo o que é codependência. E em qualquer momento que você precisar, você me aciona aqui pelo WhatsApp, pelo Face, pelo e-mail, e a gente vai te orientando por onde continuar, pelos grupos do AE, pelos grupos do nosso estudo, terapia, live, etc. Bem-vinda, Rita. Mara, onde encontro a Bíblia do Despertar? Sociedade Bíblica do Brasil, sbb.org.br. Vocês encontram a Bíblia do Despertar. Wenderson, sou dependente e estou em recuperação. Hoje percebo que minha esposa não me abandonou. Ela simplesmente está cuidando dela para que fique bem. Você tem me ajudado a compreender muitas coisas e olhar e ter um despertar ainda mais consciente. Gratidão a você. Muito legal, Wenderson, para nós ouvir o depoimento de um dependente químico quando nós falamos de codependência, né? Um dependente químico que reconhece que a esposa está cuidando de si e que isso está sendo bom para o casal. Porque muitas vezes existe também de mulheres que têm dificuldades em cuidar de si, porque o marido ou o companheiro tem também, além da dependência, a característica da abusiva, a característica da violência, a característica do abuso, a possessividade e que não quer que essa mulher se cuide, né? Isso é muito complicado. Vou sair, infelizmente. Obrigado a todos, gente. Claro, nós estamos aqui já há quase 2 horas, né? Então, eu entendo que vocês não queiram, não aguentem mais. Romina, você é um anjo. Fabiana, querida. Sim, é a conjugal, ouço exatamente isto. Tu leu perfeitamente. Gratamente por nos ajudar. Fabiane, quando você escreveu sobre, me veio essa intuição, né? De que seria algo relacionado à conjugalidade. Conjugalidade. Você não leu minha pergunta, Lenita? Qual é a sua pergunta, Lenita? Porque tem uma hora aqui que ele já não sobe mais de tanta pergunta que tem, né? Então eu acho que eu devo ter deixado de responder algumas perguntas do começo. Deixa eu ver aqui. Não sei. Chega uma hora que tem tanta que só aparece de uma parte para baixo. Lenita, se você quiser, como você acabou de escrever faz 1 minuto, faça por gentileza a pergunta de novo, que eu te respondo. A Leda Marina, que é a nossa assistente, colocou aqui na SBB, a Bíblia de Estudo Despertar custa R$ 29,90. Legal, Leda, muito obrigada por ajudar, colocando aqui as informações para as pessoas, viu? Eu adoro saber que tem pessoas que me ajudam também.
Pode continuar, fique à vontade. Muito obrigada, gente. Live de 1h30. Como é que vocês aguentam isso em pleno domingo? É, então, Lenita, eu vou ver tua pergunta. A dualidade de emoções me impressiona. É verdade, Fabiola. A gente está sempre, né, nessa ambiguidade dos sentimentos. Ora, a gente tem certeza que é assim, no dia seguinte já não é mais, depois não é, mas é típico do nosso processo, tanto da codependência quanto do processo de recuperação. Né? Quando a gente começa a descobrir e tem o autoconhecimento e tem a autoaceitação, nós vamos viver processos ambivalentes ainda mais, né? Porque vamos começar a descobrir coisas que nós não imaginávamos sobre nós, sobre nossas famílias. Nem todas serão agradáveis, nós vamos querer negar, vamos querer voltar atrás algumas vezes, vamos querer desistir, vamos querer sair do grupo. Nós vamos passar por todas as fases, mas a ambivalência é presente. O importante é a gente ir devagar e sempre. Onde consigo comprar a Bíblia? Aqui, né, já falamos na SBB, sbb.org.br. A Leda colocou aqui o preço até R$ 29,90, né? Somos um pelos outros, combina. Obrigada, querida Leda. Lenita, quando entendemos que a culpa não existe, conseguimos fazer o desligamento emocional do adicto? Quando entendemos que a culpa não existe, já temos metade do processo resolvido para começar a praticar o desligamento. Porque quando a gente vê que não tem mais culpa, a gente entende que a gente só tem responsabilidade. E a primeira responsabilidade qual é? Cuidar de mim. Depois que eu cuidar de mim, aí eu vou começar a ajudá-lo consequentemente ao meu cuidado, ao meu autocuidado, né? Mas sem dúvida nenhuma, libertar-se da culpa é um dos primeiros processos. Por isso que quando a gente fala dessa escavação, ou seja, o autoconhecimento, a gente está buscando o quê? Conhecer os nossos sentimentos. O que eu sinto? Culpa, medo, raiva, todos os sentimentos eu vou externalizar, falar deles, né? Então, a maior parte dos codependentes tem sentimentos congelados, que foram colocados embaixo do tapete, paralisados para poder continuar cuidando do outro. E esse sentimento ele só vai crescendo, criando fungo, ficando doente, né? Então nós vamos falar sobre esse sentimento. Preciso de grupo de apoio, preciso de terapia, preciso de apadrinhamento, amadrinhamento, companheiro, escrita terapêutica, falar no gravador. Eu preciso falar sobre o que eu sinto. Quando eu começo a perceber o que eu sinto, eu acolho. Eu preciso acolher o meu sentimento. Por mais doloroso que ele seja, ele faz parte de mim. E aos poucos eu vou entendendo como eu vou dar um novo significado a esse sentimento. Ou seja, ressignificar os meus eventos de dores, as minhas raivas, as minhas culpas. Então, sem dúvida, enquanto a gente não aborda o sentimento, a gente não tem como reconhecer, né? Você quer 10. Obrigada, gente. Respondido, Lenita? A resposta tá ali, né? Da Bíblia que vocês estão perguntando. Palmas, obrigado. Gente, se tem alguém que eu não respondi porque estava lá no começo a pergunta, realmente foram tantas hoje, tantos comentários, que tem uma parte que eu não sei ainda o que acontece, mas fica. Já não aparece mais para mim, fica lá para cima, sabe? Então, se porventura alguém fez uma pergunta que não foi respondida, se quiser escrever, a gente fica aqui mais 5 minutinhos para poder responder essas perguntas, tá? E aí a gente encerra, até porque vocês devem estar cansados, né? A gente falou bastante hoje de padrão, respondemos várias perguntas. Obrigada a você, Lenita. Enquanto isso, eu quero agradecer, gente, vocês entram, vocês ficam. Tem 84 pessoas aqui, 87 agora. A gente ficou flutuando nesses 80 desde o nosso início. Então, oi, Sandra Marques, querida. Sandra, responsável pelo tratamento de tabagismo no Cratode, né? Um tema muito importante também que a gente deve incluir quando a gente fala de dependência química, pela questão aí da importância de que esse é mais um processo, né, que é do desligamento da substância, que não é fácil, mas que um dia nós vamos fazer também uma live juntas, né, Sandra?
querida amiga Sandra. Então, gente, então é isso. Muito obrigada. Beijo, Sandra. Obrigada por você ter aparecido, né? Mas o que eu tava dizendo a vocês é que vocês ficam, né? São 80 e tantas pessoas, quase 90, que ficam aqui 1h30 ouvindo eu falar e ouvindo as respostas às perguntas de outras pessoas. Então, eu agradeço imensamente a participação de todos. Quem não foi respondido aqui, quiser escrever, fique à vontade, tanto no site, quanto no Face, quanto no WhatsApp. Todos os domingos às 18 horas tem uma live nova. Sugiram temas, sugiram pessoas que vocês gostariam de ver de repente nas lives junto comigo, para que eu possa convidá-las, tá certo? Muito obrigada, gratidão a todos que estão aqui escrevendo os comentários que são gratos, que estão felizes com a live, parabéns, obrigada. É uma grande troca de energia amorosa que a gente faz nessas lives, né? Eu tenho certeza que tanto vocês quanto eu saímos melhores desse tempo que nós ficamos juntos virtual aqui, né? Que é virtual agora, mas vai ser sempre, sempre, né? Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu vou esperar vocês irem se desligando para eu poder ir fechando, porque tem tanta gente escrevendo gratidão, mandando coração, etc. Não vou fechar a porta aqui, mas meu aluno Mário, Mário que falou sobre desbravadores e guardiões, Mário. Aquela sua fala agora eu uso sempre nas minhas lives, viu? Foi muito aprendizado muito bacana que você teve no olhar da nossa terapia sistêmica. Obrigada pela tua contribuição. Falamos disso hoje, viu? Partilhei você para 10 mulheres já. A ideia é essa, gente, partilhar assim a live, né? Compartilhar, arrasou. Compartilhem sim, para que a gente possa chegar mais e mais pessoas. Leda, Romina, eu amo suas lives, é uma fonte de aprendizado para mim, gratidão, abraço, eu te agradeço pelo suporte que você deu hoje, colocou aqui o site, a Bíblia, é muito bom a participação de vocês. Meus domingos acabam felizes por você, Fabiola. Ai, aí é demais, né? Que bom, muito bom. Eu gosto muito mesmo desse momento de domingo. Tem sido tudo muito bom o trabalho que a gente está fazendo juntos, certo? Muito obrigada, meus amores. Deus abençoe a semana de vocês. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Firmes aqui para continuarmos mais uma semana. Mandem sugestões de temas, mandem o que precisarem, que a gente vai trabalhando juntos, tá bom? Vou encerrar aqui. As pessoas estão se desligando aos poucos. Creio que não tem mais perguntas, mas se não forem respondidos, se não tiverem sido, mandem no e-mail ou no WhatsApp que eu vou responder, tá bom, gente? Muito obrigada. Compartilhei com todos do meu Face. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Boa semana. Obrigada, meus alunos queridos, me prestigiando, né? Mesmo não sendo alunos de já, serão sempre meus alunos, tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Beijos. Vou desligar, senão vocês não vão embora. Tchau, tchau.